devo confessar que a minha apresentação é muito melhor do que o meu discurso. Eu nunca quis fazer uma biografia, autobiografia. A pessoa tem que ser super honesto para fazer uma autobiografia honesta. Eu nunca quis fazer. Apareceu um senhor australiano, relativamente jovem, há 4 anos, que está a escrever a minha biografia, totalmente independente. Há pouco tempo, há 1 ano, ele dizia, terminou o primeiro volume. E o primeiro volume, eu creio que vai ser este ano. Eu disse, mas precisa de 2 volumes para escrever a meu respeito. Portanto, é a responsabilidade total dele. E ouvir a doutora falar, eu pensei, mas eu fiz tanta coisa. E peço desculpas, eu não contei, tenho aqui quase 17 páginas, e com fonte 14, creio. Eu tenho por hábito, mesmo no nosso Parlamento Nacional, ainda há dias falei, não li o discurso todo, porque não quero incomodar as pessoas estarem ali sentadas o tempo todo a ouvir-me. Agora, não sei se aqui devo fazer o mesmo, salto umas páginas para não... mas vou começar. Não sei como agradecer gesto tão magnânimo em otorgar-me tão honroso estatuto acadêmico. E não sei como agradecer ao Sr. Presidente da República a sua presença aqui em Braga, o que me comove, pois creio desmerecer tal honra. E agradeço muito, comovidamente, ao amigo Pedro Bacelar de Vasconcelos pelos muitos e longos anos de dedicação à edificação da democracia e o Estado de Direito timorense. E pelas suas mãos regresso a esta casa. Tivesse eu o domínio da pluma do celebrado poeta Xanana ou do sempre vivo Fernando Pessoa, escreveria em letras claras, como as águas cristalinas do Mondego, um soneto sublime que falaria eloquentemente da minha gratidão aos amigos da Universidade do Minho que têm acolhido debaixo do seu teto educador dezenas de timorenses, líderes de hoje e do futuro. Mas devo dizer, não havia sinais e muito menos evidência que sugerisse que aquela criança franzina, a quem os pais decidiram batizar de José, nome muito banal, quase metade de toda a população tem o nome José. Nada imaginativo. Porque ele poderia vir a ser um poeta. Claro, eu nunca fui um poeta. Mas em adolescência arrisquei escrever um suposto poema romântico em tentativa e inglória de captar os olhares de uma colega. Plagiei um soneto de Fernando Pessoa, mas acontecia que a mediocridade do meu domínio da língua subtil da gesta lusa resultou no uso indevido de uma simples palavra, e aquele coração ao qual eu aspirava ficou vedado, e virei objeto de gozação dos colegas. Aqui fica a explicação se as palavras escritas não correspondem aos meus verdadeiros sentimentos de apreço em estar nesta casa histórica. Fast forward para 2002. Era meia-noite de maio de 2002, quando o estratega militar, político, diplomático, Xanana, presidia a cerimônia solene do arrear da bandeira da ONU e o içar da bandeira da República Democrática de Timor-Leste. Aquele momento alto em Tacitolo foi o fim de um calvário de 24 anos, uma jornada
longa, salpicada com o vermelho do Bethel e sangue, jornada apoiada pelas convicções e pela fé e qualidade de liderança sempre postas à prova. Tudo parecia perdido, a liderança dissipada, a guerra e a fome de 1975 a 1981 arrasaram o povo e líderes. Mas a esperança, o sonho, a fé não morreram. Sobrevivente de Matibian, do cerco e aniquilamento, exausto, Xanana aceitou o chamamento da história, auscultou o povo e zangue, e o povo respondeu: vamos continuar. Assim, Xanana reorganizou Fretilin, decapitada, sanou-a da ideologia destoada da cultura e do forte catolicismo timorense, reconciliou-nos com a Igreja e a Igreja-mãe abraçou o filho pródigo, acolheu-o. Xanana despartidarizou as Falentil, até então o braço armado em obediência ao CCF, organizou e desencadeou a resistência nas aldeias e cidades ocupadas e nas grandes cidades da Indonésia. Foi o estratega da nossa hercúlea jornada desde as grandes derrotas de 77 a 81 até a ressurreição em 2002. Xanana e Timor-Leste são o pássaro fênix que renasceu das catástrofes, das cinzas do cerco e aniquilamento da última década de 70, nos resgatou das grandes derrotas militares e purgas internas, das barbaridades fratricidas no seio da família timorense. A sua contribuição grandiosa exigiu visão e muita coragem sábia. Inspirou o processo da reconciliação nacional, normalização de relações com a Indonésia pós-Suharto. Aqui está a base da paz e estabilidade de Timor-Leste. Um quarto de século depois, Timor-Leste situa-se em ranking elevado de democracia e de liberdade de imprensa. E os índices sociais são elucidativos, desmentem aqueles que teimam em pintar a desgraça. Vou partilhar dados, falar-vos deste projeto de liberdade acarinhado por tanta gente boa desta terra abençoada, Portugal. Viajo com frequência pelo Timor interior montanhoso, pelas montanhas escarpadas, pernoitando em aldeias remotas e de difícil acesso, convivo com gente simples, pobres, pernoito entre eles. Uma tradição impõe, ainda há pouco tempo, algumas semanas atrás, vivi essa experiência, que enquanto o visitante está na aldeia, o batuque, a dança, os coros não param. Todos têm que estar acordados até ao amanhecer. A festa só termina, os tambores calam, os cantares cessam quando o hóspede sai da tenda, pois eu tinha passado a noite em branco. Acocorado numa cápsula do tempo, recua algumas décadas até os últimos dias do extrator do Império, para melhor entender o tanto os timorenses foram esquecidos e foram pobres. O Timor português de então. O Timor português, colônia esquecida de um místico império empobrecido, convertido em teatro de guerra na sequência da invasão pela Austrália e pelo Japão durante a Guerra do Pacífico. Teria tido outro destino no fim da guerra, pois circulou uma ideia interessante entre os aliados da Frente Anti-Japão de não devolver a ilha estratégica a Portugal, pois ela serviria a ilha como uma futura colônia balnear de repouso para as forças aliadas. Fazia sentido essa ideia. Salazar tinha traído a aliança com o Reino Unido ao proclamar a neutralidade na Segunda Grande Guerra. Mas o Reino Unido, embora marido traído por Portugal, persuadiu os aliados a abandonarem a ideia de se trespassar o Timor português para a Austrália. Assim, Portugal retomou a ocupação de Timor. Em 1974,
último ano da possessão lusa, menos de 10% de timorenses falavam português. Em 2002, éramos menos de 1% que ainda se lembravam do português. Hoje já são mais de 30% os falantes de português, provavelmente não como primeira língua, mas se entende e se fala. Em 1974, um timorense só podia aspirar a viver até 36 anos. Essa era a esperança média de vida de um timorense. Em julho de 1976, um ano depois da anexação de Timor-Leste pela Indonésia, em 1906 a Indonésia anexou formalmente, por decisão do Parlamento indonésio, proclamando a 27ª província. Em 1978, 3 anos depois da invasão, a vida de um timorense, a esperança de vida, desceu para 22,93. 22 anos, a esperança média de vida. Em 1998, último ano da era de Suharto, a esperança de vida era de 45,25. Profetas de pragas negras sobre Timor-Leste houve sempre de sobra. Ditos experts pregavam a irreversibilidade da anexação de Timor. Um fait accompli, irreversível. Quantas vezes eu ouvi a expressão "sejam realistas", e porque se enganaram nos seus maus presságios, passaram a outra tecla, provar que Timor-Leste é um Estado falhado. Dos ódios e violência de 24 anos e das cinzas de 99, erguemos um Estado democrático. Em vez de ódio e vingança, optamos por sarar as feridas da alma, cuidar dos sobreviventes, honrar as vítimas e os resistentes, optar pela reconciliação nacional e reconstruir a ponte geográfica e humana que nos liga à nossa vizinha. Rejeitamos o ódio e a vingança, sentimentos que nos consumiriam, que nos tornariam reféns ao passado. A paz e estabilidade que subsistem nas nossas fronteiras terrestres, a ausência de conflitos armados, de tensões de cariz étnico-religioso, são o resultado das nossas opções pela reconciliação nacional e com a vizinha Indonésia. Essa política resulta da liderança de Xanana Gusmão. Em 2002, ano zero da nossa independência resgatada, a esperança de vida de um timorense situava-se abaixo de 57 anos de idade. Em 2024, 2 décadas depois da proclamação da República, mulheres timorenses passaram a esperar viver em média 71 anos e homens 70. Em 1974, ano último da missão evangelizadora portuguesa, Timor-Leste não dispunha de um médico timorense. Em 2002, havia 19 médicos timorenses. Hoje temos por volta de 1.400 médicos, 2/3 formados nas últimas 2 décadas, completando os primeiros 3 anos de medicina em Cuba e os restantes 3 anos em Timor-Leste, na primeira faculdade de medicina edificada por catedráticos médicos cubanos. Quantos doutorados, PhDs, tínhamos em 1974? Nenhum. Quantos PhDs temos em 2024? São 212. Estes formaram-se em Portugal, Brasil, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América, China, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Singapura e Indonésia. Mestrados são 1.464 hoje. Só numa universidade indonésia, muito prestigiada, Gajah Mada, formaram-se 3.000 timorenses. Em 1974, Timor não dispunha de uma universidade e era uma quase impossibilidade para uma família timorense custear os estudos de um filho ou filha em Portugal. No início de 70 havia um timorense licenciado em silvicultura. Em 2002 havia uma universidade com 3.000 alunos inscritos. Hoje temos 18 universidades e institutos superiores com uma população estudantil de cerca de 60.000.
Eu sempre achei exagerado termos 18 universidades. Seria muito mais inteligente se juntássemos todos em máximo 3, 5, com forte apoio do Estado. Mas, bom, vamos ver. Essas instituições são sujeitas à avaliação criteriosa regular por uma comissão académica internacional de 5 académicos dos Estados Unidos, Austrália, Filipinas, Indonésia e Portugal. Em julho passado, a malária, que durante séculos afligia tantas vidas em Timor-Leste, foi declarada extinta em Timor-Leste pela OMS. Os timorenses estão hoje livres dessa doença, ainda presente em muitos países do mundo. Outras doenças eliminadas em Timor-Leste são a filariose linfática, rubéola, lepra e elefantíase. Timor-Leste continua a ser um dos países menos endividados do mundo, 13% do PIB. Dívidas contraídas apenas com instituições financeiras regionais e multilaterais, como o Banco de Desenvolvimento Asiático, ADB, o Banco Mundial, AFC, com juros aceitáveis. Não temos dívidas com bancos comerciais. Operam em Timor-Leste 7 instituições bancárias, sendo 5 bancos comerciais e 2 bancos de depósito. O Banco do Nosso Futuro, inaugurado há um mês, uma visionária iniciativa do Conselho de Veteranos, que em poucos anos constituíram um capital de 50 milhões para o lançamento do banco. Desemprego. O mais recente relatório anual do Banco Central Timorense revela dados elucidativos. Em 2024, a taxa de desemprego em Timor-Leste era 1,6%. Fonte Aaron O'Neill em Statista.com. Outras fontes, como a ONG Lau Hamutuk, apresentam dados algo diferentes, que também cito aqui. O desemprego em Timor-Leste é relativamente baixo, palavras da ONG, em 2,9%. Desemprego juvenil em 5%. Mas os dados estatísticos não escondem que uma grande percentagem dos empregados vivem do salário nacional mínimo, que varia de 3 a 5 dólares dia. Outra camada grande da população vive da pequena agricultura, café, pesca, gado. Hoje temos cerca de 40 mil timorenses trabalhadores divididos entre a Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido e em números menores na Nova Zelândia, Japão, Holanda e Espanha. As remessas de timorenses na Austrália, Coreia do Sul e Reino Unido atingem 150 milhões de dólares ano. Fica aqui registrado o meu profundo apreço, Sr. Presidente e o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, por aqueles que em Portugal acolhem timorenses nas suas fábricas e outros locais de trabalho. Os portugueses terão em memória as décadas duras de pobreza, quando milhões de portugueses abandonaram este tesouro lusitano para procurarem pão em terras alheias, próximas e longínquas, trabalhando longas horas, sobrevivendo em condições árduas, muitas vezes humilhantes e desumanas. E lembremos como portugueses e outros imigrantes e refugiados contribuíram para a prosperidade da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, África do Sul, Austrália. A nossa economia cresce. Os dados do Banco Central Timorense, divulgados há dias, dizem que em 2025 a economia cresce em 4,4%. Em 2004, a economia cresceu em 4,1%. A inflação até junho deste ano é 0,1% e poderá estabilizar-se em 0,5% o resto do ano. Em 2024, a inflação era 2,1%. Os depósitos no sistema bancário até junho de 2025 está em 1,736 mil milhões.
o nosso fundo soberano. Em 2009, Xanana, primeiro-ministro, ordenou a reformulação das aplicações do fundo soberano, diversificando a aplicação que em 10 anos resultou num retorno de 11,2 mil milhões de dólares. Em 2024, o retorno dos investimentos foi de USD 1,223 milhares de milhão. O retorno anual, em termos percentuais, em 2024 foi de 7,26% e até junho de 2025 está em 6,19%. São investimentos que nós fazemos, uma grande parte no US Treasury Bonds e também em Developed Market Bonds, portanto, bonds europeus, Austrália, e no mercado de ações de médio e baixo risco. Foi o governo AMP, Aliança Maioria Parlamentar 2007, chefiado por Xanana, que iniciou as grandes obras de expansão da rede de estradas e eletrificação, que hoje cobre mais de 96% do território nacional. Aliás, este número, 96%, é do Banco Mundial de 2001. Continuo a usar o mesmo número, mas óbvio que neste momento deve ser 98% do território nacional coberto por eletrificação. O moderno e automatizado, 100% automatizado, Porto de Tíbar. A conectividade por cabo submarino, o audacioso programa de desenvolvimento do capital humano que levou centenas de jovens timorenses a frequentar ciências e tecnologia nas melhores universidades da Ásia, Austrália e Portugal, etc. Xanana acreditou na justeza da nossa reivindicação de uma fronteira marítima permanente, assente no Tratado do Direito do Mar, a linha mediana, que separa dois estados costeiros, quando a zona econômica exclusiva se overlap. Então, estabelece-se a linha mediana, é o que diz. Mas, na altura, a Austrália não aceitava a linha mediana, preferia o Continental Shelf. Xanana mobilizou a melhor equipa de juristas nacionais e internacionais, seguiram-se anos de negociações intensas e, em 2018, o Tratado de Fronteira Marítima entre Austrália e Timor, linha mediana, foi assinado em Nova Iorque. Timor Gap, a empresa petrolífera timorense, está em meticulosas negociações com a joint venture no projeto Sunrise, Tassimane, que é um dos maiores campos de gás de toda a região, para a concretização do desenvolvimento de Sunrise, com um gasoduto para a Costa Sul, criando clusters industriais e infraestruturas estratégicas. 2 outros projetos de petróleo e gás de dimensão mais modesta estão em véspera de assinatura e execução, podendo produzir receitas em 2 a 5 anos. Investimentos privados nacionais e internacionais estão em pleno curso. Empresários nacionais têm investido em vários imobiliários modernos, resorts residenciais e hotéis de 5 estrelas, sendo salientar o complexo Timor Plaza, que continua a expandir, os hotéis 5 estrelas Dilm Palm Springs, outro hotel JL Wall, JL Villas, City 8, que se juntam a vários outros hotéis, resorts e edifícios em Dili de 4 e 5 estrelas. Uma unidade hoteleira e residencial, Marina Square, de mais de 23 pisos, está em construção acelerada. Outro hotel de 5 estrelas está planeado em terreno concedido a um grupo indonésio que incluirá um centro de convenções. Outro grupo indonésio adquiriu terreno para a criação de gado na região de Suai para exportação de carne para a Indonésia. Acordos especiais no setor agrícola foram celebrados com a China e o Japão e já estão em plena execução para aumentar a produção agrícola e assegurar a autossuficiência. Um edifício de escritórios de 19 pisos da empresa portuguesa Ensul, dirigida pelo comendador António Couto, construída com a mais avançada tecnologia, está em fase final. Turismo sustentável, cruzeiros, intercâmbio cultural e turismo ecológico serão motores de desenvolvimento. A modernização e ampliação do aeroporto internacional de Dili vai arrancar dentro de dias.
E queria partilhar convosco algo inédito, talvez para muitos. Atauro, ilha à frente de Dili, a 23 km de extensão, menos de 10 mil habitantes, já é procurada por mergulhadores de todo o mundo. Timor-Leste faz parte do Triângulo de Coral. Bate o recorde de Raja Ampat, em Papua, que tinha o recorde internacional e que registrava 216 espécies de peixe. As águas em torno da ilha de Atauro, em Timor-Leste, têm a maior biodiversidade do mundo. São conclusões da Conservation International. Dizem 642 espécies diferentes encontradas nas águas da ilha de Atauro. Tanto Raja Ampat, que detinha a reputação mundial, tem 216 espécies. Atauro tem 642 espécies. Investigadores analisaram 10 locais na ilha e encontraram, 10 locais, em cada local encontraram uma média de 253 espécies de peixe em cada local. No total, os investigadores encontraram 642. Num dos locais analisados, chegaram mesmo a descobrir 314 espécies diferentes. Algumas delas poderão ser totalmente novas e outras são muito raras. Eu salto mais alguns parágrafos. Depois, portanto, ainda há dias, o governo apresentou em público o design para o desenvolvimento de toda a área marítima de Dili, centrado no antigo porto de Dili, com a construção de um centro de convenções moderno com capacidade para receber 17 mil pessoas. Esperamos que esteja pronto antes de 2029, quando, pela ordem alfabética, Timor-Leste presidiria a Cimeira da ASEAN. Mas tenho muitas dúvidas que vai poder. Os chineses conseguem fazer em poucas semanas. O desenvolvimento vai estender-se com um jardim de 2 km de extensão ao longo, oferta da China. Uma empresa japonesa, Tsuneishi Shipbuilding, com headquarters em Fukuyama e Hiroshima, iniciou os procedimentos formais necessários e já aprovados para a instalação de um moderno estaleiro naval tecnologicamente avançado, bem como de infraestruturas complementares, incluindo uma escola, um hospital na foz da Ribeira de Laclau, no município de Manatuto. O primeiro grupo de timorenses já está a receber formação especializada no Japão, outros a receberem especialização em Dili, todos recrutados da Universidade Nacional de Timor-Leste, com curso de licenciatura em engenharia. Quando plenamente operacional, o que se espera, os próprios japoneses dizem, em 2027 e 2028, o estaleiro naval estará pronto, vai empregar cerca de 4 mil trabalhadores, com uma capacidade de produção estimada entre 10 a 12 navios por ano, navios de grande calado. O primeiro navio sairia em 2028. Um grupo japonês e francês, Itochu Corporation, de Minato, Tóquio, fundada em 1858, estabeleceu um consórcio com Électricité de France, empresa francesa. Em novembro de 2024, ganharam um concurso para a produção de energia solar em Laleia. Investimento da ordem de 130 milhões de dólares e será para fornecer energia elétrica solar à empresa de construção naval, o que diminuiria imenso os custos de produção
porque nesse momento ainda estamos a usar diesel. Magnífico reitor, presidente e amigo, estimados docentes, alunos, estimados convidados. Vivemos tempos de grande instabilidade e perigos extremos. Todos nós sabemos. Não estou a dizer algo que merece uma summa cum laude. É tão evidente, não é? A crise climática é muito grave, a redução drástica de ajuda ao desenvolvimento. Todos os países OECD, talvez menos Portugal, reduziram drasticamente a ajuda externa. E não é de agora, é de vários anos já. Alguns países do grupo G7 deixaram de ser doadores bilaterais. Passaram, alguns, via apenas a União Europeia. O que isso significa? Agrava exponencialmente as situações sociais já muito precárias em muitos países, porque não recuperamos do Covid-19, que arrasou a economia. Centenas de milhões voltaram à pobreza. E nunca houve um gesto, apesar de cartas minhas subscritas com Muhammad Yunus, Prêmio Nobel de Paz, subscrita com Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel de Paz, com Gordon Brown, mais de 100 personalidades. Entreguei a carta ao presidente do G21, escrevemos ao Banco Mundial para estudarem o perdão da dívida no pós-Covid, para dar uma oportunidade aos países endividados de recuperar. Não houve resposta. Não se conseguiu. Apoios. Participei em alguns fóruns em Doha. Duas pessoas falaram da dívida externa. O secretário-geral António Guterres e eu. Nenhum outro discurso fez referência à dívida externa. A ONU está descapitalizada, sem recursos para manter missões de paz críticas. O sistema multilateral, assente no direito internacional e na cooperação entre Estados-membros, está ameaçado de irrelevância. Aprendemos lições ao longo de anos. E uma das lições aprendidas é que a sede central da ONU, United Nations Headquarters, não deve situar-se na capital de uma superpotência ou de um membro permanente do Conselho de Segurança. Não faz sentido. Torna refém quando surgem grandes conflitos internacionais. Talvez vou propor para mudar para Braga. Outra lição aprendida é que o Conselho de Segurança deve expandir-se. Por mim, tenho feito os meus estudos sobre o assunto, ainda privados, para 31 membros, mas sem nenhum membro permanente e sem poder de veto. Mas o que substituiria? Não se pode ser demagógico e acaba-se o veto. Não, tem que haver mecanismos para evitar o uso abusivo da maioria. Então, proponho que o veto deve dar lugar ao voto de maioria de 2/3 no Conselho de Segurança, primeiro. Mas esse voto de maioria de 2/3 deve ser ratificado no mesmo dia pela Assembleia Geral, também com maioria de 2/3. E devo dizer, a Ásia está subrepresentada. 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial, tem menos representação no sistema da ONU que a Europa. A representação do grupo ocidental é excessiva. Existe no sistema da ONU um grupo inédito, mas que vem da Guerra Fria, o grupo da Europa do Leste.
o Grupo Europa do Leste existiu por negociações para a criação da ONU pela União Soviética para dar alguns números extras para a União Soviética. Então, aceitou-se que a votação na Assembleia Geral seria a União Soviética, Ucrânia e Bielorrússia. Bem, e, obviamente, mais os países do Bloco de Leste que faziam parte da União Soviética. Terminada a Guerra Fria, deveria terminar também o Grupo Leste, assim como terminou o voto separado, portanto, da Bielorrússia, portanto, os três portanto, passaram a votar independentemente, já não obrigatoriamente com a nova Rússia. E a eleição de secretário-geral. Eu fiz parte de um pequeno grupo que trabalhou com o presidente da Assembleia Geral em 2016, 2017, para democratizar a eleição do secretário-geral. Daí que, em 2017, a eleição teve uma novidade. Todos os candidatos passavam por um live streaming interview pela Assembleia Geral. E quando isso aconteceu, eu disse a António Guterres, em abril, ele passaria pelo crivo em julho, se não me engano. Engenheiro, você vai brilhar, porque de todos os candidatos, eu sabia que ele era o mais eloquente. E, claro, foi por essa entrevista coletiva na Assembleia Geral, live streaming, é que António Guterres conquistou unanimidade, incluindo alguns países que, na altura, favoreciam uma mulher para secretário-geral. Mas, então, a eleição de secretário-geral seria por candidaturas abertas, podendo concorrer qualquer cidadão qualificado de países membros da ONU. A pessoa tem que ter pelo menos mais de 40 anos de idade, que tenha vivido em pelo menos 5 países de diferentes regiões, que conheça pelo menos 30 países em diferentes regiões, que fale um mínimo de 5 línguas, tenha 20 anos de experiência em funções de liderança política internacional, gestão, em instituições legislativas, governação, etc. As candidaturas seriam submetidas por reitorias universitárias, parlamentos, governos, preferencialmente em coligações com instituições similares de pelo menos 3 regiões do mundo. Portanto, a Universidade de Minho poderá apresentar alguma das estimadas professoras aqui para candidato a secretário-geral. Presidente, magnífico reitor, professores, o genocídio em Gaza e West Bank, as guerras prolongadas na Ucrânia, Síria, República Democrática do Congo, Iêmen, Sudão do Sul, a guerra civil em Myanmar, sacodem as nossas consciências, envergonham-nos e nos reduzem como seres humanos. Eu não poderia estar aqui neste privilegiado púlpito sem exprimir o que me vai na alma sobre algumas situações de extrema gravidade e sobre o estado do mundo. A angústia, desilusão, revolta são os sentimentos que me consomem diariamente, profundamente abalado ao assistir em direto ao genocídio premeditado do povo palestino. O silêncio ensurdecedor, a hipocrisia, a contínua provisão de armas aos perpetradores desta tragédia. E vou soltar também. Realizei uma visita oficial a Israel em 2011, durante o meu primeiro mandato de presidente, a convite do então presidente Shimon Peres. Tive reuniões, além de Shimon Peres, com o primeiro-ministro Netanyahu, era primeiro-ministro na altura, ainda é, com líderes da Knesset, da oposição, como Ehud Barak, e viajei, talvez o primeiro presidente no mundo, a viajar por terra de Jerusalém para Ramallah. Normalmente os israelitas não aceitavam isso. Tinha que sair para Paris, aliás foi o que me disseram inicialmente, e depois ia
Eu disse, somos amigos ou não somos? Eu não tenho avião privado. Deixa-me ir só. Eles concordaram. E fui por terra, atravessei a fronteira, acompanhado de segurança israelita, do outro lado da fronteira entregar-me à segurança e protocolo palestiniano. E reuni com o então presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Proferi 2 palestras públicas, uma em Jerusalém, outra em Ramallah. Escrevi um artigo no Huffington Post, refletindo na experiência da minha visita a Israel e a Palestina. Rebusquei algumas passagens desse artigo ao escrever esse texto. Eu cito, as someone all too familiar with situations of subjugation and despair, I could sense that this is a fragile peace. Violence will flare up if the much promised and much delayed Palestinian state does not become a reality soon. Enfim, eu continuo quase a terminar. Em janeiro de 2024, conversei com o Papa Francisco em Roma. Estavam sozinhos, não havia note-takers. Quando há note-takers, eu fico sempre destabilizado quando vejo alguém ali tomar nota. Felizmente, com o Papa, sou eu e o Papa. Eu disse à Sua Santidade, estou desiludido, desanimado com a indiferença da liderança global, com a hipocrisia, os double standards. Eu era um admirador de Israel, já não o sou. Estou chocado com a banalidade da violência e crimes perpetrados pelas forças israelitas contra civis, mulheres, crianças. Sua Santidade olhou para mim e disse, pero tenemos que continuar a luta por la paz. Em 9 a 11 de setembro de 2024, Sua Santidade visitou Timor-Leste. Foi uma apoteose. 700.000 pessoas celebraram, oraram, cantaram, choraram. Já no aeroporto, Papa Francisco segurou-me nas mãos e disse, porque eu deveria parar onde começou a guarda militar, e ele segue e entra no avião. Mas segurou-me na mão e disse, vem comigo, para ter certeza que eu vou mesmo sair. Já entrar no avião, Papa Francisco disse, cuidem bem deste pueblo maravilhoso. O Papa Francisco tinha lágrimas nos olhos. E eu também. E sabia que não o iria ver mais. Estimados amigos, 1000 obrigados. E devo dizer, saltei pelo menos 30% do discurso. Obrigado. Segue-se a entrega da carta doutoral. Peço ao novo doutor que se aproxime do seu reitor.
Seus professores, peço-vos que acompanhem o seu novo doutor ao lugar.